Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, iremos dar continuidade ao assunto visto na aula passada, que foi sobre movimento circular uniforme. Como eu falei na aula anterior, iremos ver sobre cada fórmula do MCU, no qual iremos estudar ainda nesse capítulo. Bom, então vamos começar falando sobre período e frequência. Embora na aula passada eu já tenha falado um pouco sobre período e frequência, eu trouxe nessa aula para ilustrar melhor. Bom, a fórmula que representa o período é a seguinte: T igual a 1 sobre F. Esse T é o que representa o período e o F é o que representa a frequência, ou seja, o período é igual a 1 sobre a frequência. E aqui ao lado temos a fórmula da frequência, que é F igual a 1 sobre T. Ou seja, a frequência é igual a 1 sobre o período. Então, percebam que a fórmula do período e da frequência são inversas. Temos que o período ele é o tempo necessário para que um determinado objeto realize uma volta completa em uma circunferência. Já a frequência é o número de voltas que esse objeto irá realizar, isso em um determinado período de tempo. Agora, vamos para a nossa próxima fórmula, que é sobre o deslocamento angular. O deslocamento angular, como visto na aula passada, é o espaço percorrido por um objeto em um círculo, e ele é representado pela seguinte fórmula. Temos aqui que ΔΦ é igual a φF menos φI. Esse φF é o espaço angular final e o φI é o espaço angular inicial. Fazendo a subtração desses dois, teremos como resultado o ΔΦ, que é o deslocamento angular que o objeto percorreu, ok? Agora iremos falar sobre a velocidade angular. Bom, como eu também já havia falado na aula passada, a velocidade angular descreve a rapidez com que uma partícula percorre determinado ângulo central de uma circunferência. Dessa forma, temos que a velocidade angular é representada da seguinte fórmula, onde temos que ômega é igual a ΔΦ sobre ΔT. Esse ΔΦ é o nosso deslocamento angular e o ΔT é a variação do tempo. Quando dividimos o deslocamento angular pela variação do tempo, vamos obter então a velocidade angular, representada pela letra grega ômega. E por fim, iremos ver a fórmula geral do movimento circular uniforme. Observem que essa fórmula é basicamente uma junção da fórmula do deslocamento angular com a velocidade angular. Nessa fórmula, temos o φF, que, como já vimos, é o espaço angular final. Temos também o φI, que é o espaço angular inicial. Temos o ômega, que é a velocidade angular, e o t, que é o tempo. Todas essas variações a gente já viu nas fórmulas anteriores, né? Então, gente, essa fórmula ela só será usada quando a questão fornecer a vocês, por exemplo, o espaço angular inicial, a velocidade angular e o tempo, mas não fornecer o espaço angular final. Ou então, quando a questão fornecer o espaço angular final, a velocidade angular, o tempo, mas não fornecer o espaço angular inicial. Então, vocês poderão substituir nessa fórmula os valores que a questão der, né? E encontrar o valor que está faltando na questão, certo? Porque percebam que nas outras fórmulas que a gente viu, não tem todas essas variações juntas, né? Não tem o espaço angular final, o espaço angular inicial, a velocidade angular e o tempo, todos juntos em uma mesma fórmula. Então, essa fórmula é como se ela fosse
uma junção, né, das outras que a gente já viu. Quando a questão fornecer mais dados do que vocês podem calcular com as outras fórmulas, aí vocês calculam com essa fórmula, certo? Bom, gente, e aqui nessa tabela eu trouxe separado, né, as grandezas que a gente estudou e trouxe também o símbolo, né, que é a unidade de medida do SI, que vocês vão utilizar quando vocês forem responder cada questão. A do período, a grandeza período. Sua unidade de medida é o S, tá? E a frequência é 1 sobre S. Vocês lembram que o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Então, por isso, a frequência é 1 sobre S, né, que é o inverso do período. A velocidade escalar, a unidade de medida é radianos por segundo. Assim como assim como o deslocamento angular, né, que também é radianos por segundo, ok? Então é isso, gente. Essa foi nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. E para ficar mais claro, né, para vocês, na próxima aula eu irei fazer a resolução de alguns exercícios, né, utilizando essas fórmulas, para que vocês também possam compreender melhor quando vocês vão utilizar essas fórmulas, né, quando que vocês vão aplicar essa fórmula. Então, qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tá? E até breve, pessoal.